Estará a justiça angolana refém do poder executivo? Denúncias de corrupção contra o presidente do Tribunal de Contas e contra o presidente do Tribunal Supremo têm sido uma constante. Casos como de Manuel Vicente não conhecem processo na justiça angolana. Apesar das controvérsias, o combate à corrupção em Angola continua a ser o lema da governação do presidente João Lourenço. Está iniciado o África Agora, aqui na Voz da América. Muito boa tarde, este é o África Agora desta sexta-feira, 24 de fevereiro. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salete. Nesta edição do África Agora falamos sobre a justiça em Angola com o jornalista de investigação Rafael Marques. Rafael Marques, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde, Mayra. E muito boa tarde, caros ouvintes. Rafael, há algumas semanas o Rafael disse aqui em Washington, D.C., ser irrelevante dizer que o combate à corrupção é seletivo, porque, mais uma vez, eu cito, começamos a sentir a captura do Estado porque as instituições não funcionam. Fim de citação. E o Rafael reiterou que o epicentro da corrupção está no sistema judicial. E a primeira pergunta que eu lhe coloco é: por onde começar para se resolver esse imbróglio? Neste momento, grande parte dos angolanos que estão bem informados sabem que esta luta deve começar com a demissão dos presidentes do Tribunal Supremo, o Sr. Joel Leonardo, e da Presidente do Tribunal de Contas, a Sra. Exalgina Gamboa, cujos nomes estão associados, atolados a uma série de denúncias de corrupção. E é preciso que estes altos magistrados que dirigem dois dos tribunais superiores sejam probos e não estejam amarrados a casos de corrupção tão vergonhosos, tão básicos, como, por exemplo, o último que eu expus, em que a Presidente do Tribunal de Contas transformou o Tribunal de Contas, que é o órgão de fiscalização das contas do Estado, em agência de viagens para os seus filhos, não é? E que está sempre a pagar bilhetes de passagem em classe executiva para os filhos estarem no vai e vem entre Luanda e Lisboa. É uma vergonha, para além dos gastos arbitrários que tem estado a fazer. E não é possível estarmos a falar de moralização da sociedade, de moralização dos atos de governo, quando aquelas pessoas que têm um papel fundamental na fiscalização dos próprios atos de governo são eles os primeiros a capturar o Estado, através dos seus atos indiciadores de corrupção, de nepotismo, de tráfico de influências, de abusos de poder e por aí fora. Eu devo também dizer... Sim, diga. Sim. E dar uma nota que eu continuo as investigações sobre o Presidente do Tribunal Supremo e sobre a Presidente do Tribunal de Contas, de modo que, quanto mais tempo ficarem, mais informações virão a público sobre o que andam a fazer no país. Muito obrigada, Rafael Marques. Nós vamos continuar a falar com o nosso convidado sobre este tema, mas antes vamos a uma mensagem importante da Voz da América. Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de amanhã melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimos-lo com a verdade. A Voz da América
mostra-lhe o quadro completo. Vamos voltar ao nosso convidado, Rafael. Falávamos do presidente do Tribunal Supremo, João Leonardo, que tem sido associado a várias práticas tidas como contrárias ao exercício da justiça, desde corrupção, nepotismo, venda de sentenças, uso e abuso de poder, ultraje e perseguição a colegas, usurpação de meios, desvio de fundos públicos e até chantagem. São acusações feitas ao Presidente do Tribunal Supremo. Sobre a Presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gamboa, pesa um conjunto de denúncias de gastos exorbitantes do erário público. O Rafael, inclusive, referiu aqui agora e também no seu artigo do MAC Angola que Gamboa usa o TC como o seu mielheiro. Mas temos também o caso do mandato de Hélder Pita Gross como Procurador-Geral da República, cujo mandato cessou em dezembro e até ao momento não houve nem nova nomeação, nem renovação de mandato. Como é que devemos olhar para estes três casos, Rafael? É a morte da justiça em Angola. Na verdade, nunca tivemos um poder judicial funcional em Angola, mas está a levar à última machadada porque chegamos ao ponto em que temos 2 dos juízes presidentes dos tribunais superiores atolados em casos de corrupção e o Procurador-Geral da República com mandato expirado que não convoca o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público para que este órgão possa então realizar as eleições, a escolha de 3 candidatos cujos nomes deverão ser enviados ao Presidente para escolher então o novo Procurador-Geral da República. E é uma situação insuportável e não é possível nós estarmos a falar em combate à corrupção quando as principais instituições de justiça do país estão praticamente atiradas na... Não é possível falar em Estado democrático e de direito, não é possível estarmos a falar de democracia, não é possível estarmos a falar de boa governação, de transparência, sem um sistema judicial que pelo menos aparente algum sentido de responsabilidade e de decoro. E esta palavra decoro é fundamental porque há um juiz do Tribunal Supremo que foi expulso do Tribunal Supremo, o juiz Agostinho Santos, por falta de decoro, por ter dado uma entrevista. E temos casos avassaladores de denúncias contra a corrupção, de denúncias de corrupção contra o Presidente do Tribunal Supremo, e ele vem agora justificar que está a ser perseguido politicamente por estar a combater a corrupção. João Leonardo não está a combater a corrupção, está a contribuir para a captura do Estado em Angola. Está a contribuir para a institucionalização, não diria institucionalização, mas reinstitucionalização da corrupção em Angola. E é inadmissível que se mantenha no cargo. Mas o problema maior não é o João Leonardo, é o Presidente da República que permite essa situação. Sente, portanto, que houve uma altura, como dizia há pouco, em que não havia uma justiça funcional, depois houve um período em que parecia que sim, que as coisas iam mudar, mas que houve outra vez um reverso da moeda, um voltar ao que era antes. Mas na sua descrição dá a entender até que piorou. Nunca tivemos na história de Angola o presidente do Tribunal Supremo envolvido em tantos escândalos de corrupção. Aliás, mesmo no período de pilhagem desabrida em Angola, raramente se ouvia sequer falar no nome do presidente do Tribunal Supremo. Porque era uma instituição que se mantinha à margem da rebaldaria que eram as outras instituições. Pelo menos mantinha uma certa conduta.
alguma respeitabilidade. Hoje é o próprio Tribunal Supremo que parece uma casa de gangsters. Isso é uma descrição muito forte. Quer dizer, quando nós vemos, é assim, mesmo para fazer mal, é preciso também saber fazer mal. E o que se está a passar hoje ao nível do Tribunal Supremo, isto nunca aconteceu em Angola. Antes, nós já tivemos juízes que, no passado, no tempo da República Popular de Angola, do marxismo-leninismo, juízes que eram alfaiates e de profissões mais modestas, que não tinham cursos de direito, mas que sabiam comportar-se como indivíduos encarregues de tomar decisões sobre a vida dos outros. Agora, nós não podemos ter um juiz, presidente do Tribunal Supremo, acusado, denunciado por venda de sentenças, denunciado por atos de corrupção, denunciado por comportamentos indescritíveis em termos de gestão de processos e de tudo mais. E é aqui um problema gravíssimo. E daí dizer que, pronto, muitas dessas, por exemplo, para onde vai o património que está a ser recuperado, que é da responsabilidade. Algum desse património é entregue ao IGAP, passa pelo Tribunal Supremo, porque grande parte dos casos que estão a ser julgados de corrupção envolvem figuras de foro privilegiado, daí que o Tribunal Supremo seja o tribunal de primeira instância para essas figuras, os ministros, ex-ministros, generais e outros que são os que detinham poder para envolverem-se em grandes atos de corrupção. E temos o caso mais grave ainda, de despronúncia do general Higino Carneiro, feito por um juiz que não era o juiz natural, que não era o juiz de causa. Quer dizer, nós chegamos a este ponto de se cometerem violações gravíssimas. É como se estivéssemos numa sapataria, não é? Andar a tocar sapatos e não estivéssemos num tribunal onde as leis devem ser observadas ou pelo menos haver aparência. Mesmo que sejam superiores, que a ordem superior seja dada ao juiz de causa. Não é? Então temos este caso gravíssimo que demonstra como os tribunais atingiram, sobretudo o Tribunal Supremo, atingiu um ponto de descrédito que atirou a justiça toda para a lama. E não é possível estarmos a falar em combater a corrupção com um sistema judicial dessa natureza. Quer dizer, é uma vergonha. Rafael, é uma brincadeira. Mencionou Higino Carneiro, que aliás está a aventar candidatar-se à presidência do partido, o MPLA, mas também temos o caso de Manuel Vicente, que o Rafael referiu aqui, que deveria ter sido incluído também na lista de sancionados pelos Estados Unidos. E lembrar que Manuel Vicente, em Angola, não tem qualquer tipo de processo a decorrer visando suspeitas ou alegações de corrupção nas suas atividades. Que poder é esse que o antigo vice-presidente tem, que em Angola não há sequer um processo de investigação? É um poder tal que até os próprios Estados Unidos, não é? Garantem que ele não esteja na lista de sanções. Portanto, é um poder internacional, não é um poder apenas nacional. E é extraordinário ver um país sério como os Estados Unidos, não é? Chegar ao ponto de, num caso claro, em que as ordens e quem geria o petróleo angolano é Manuel Vicente, quem geria as relações com a China era Manuel Vicente, não é? Punir uns e deixá-lo de fora, porque tem de haver aqui algum sentido de justiça. Durante muitos anos, nós aconselhamos o Presidente da República a criar um órgão
autónomo, Poder Judicial, para tratar dos casos de corrupção. Ou se opta pela via do diálogo, não é? Em que se encontra um mecanismo de reparação e restituição dos bens públicos que foram saqueados do país, que foram roubados, o que seja. Ou então, se formos pelo caminho dos tribunais, não é? Que a justiça seja para todos. Agora, não é admissível estarmos a falar em combater a corrupção quando todos os dias nós somos confrontados com casos de dirigentes a promover atos de corrupção, atos de nepotismo. E estamos a combater o passado quando no presente as práticas são as mesmas, não é? E temos estado a denunciar isso, temos estado a avisar. E nada acontece. Portanto, chega a um ponto em que, em vez de passarmos a aconselhar, passamos outra vez a denunciar. Por quê? Porque os dirigentes angolanos têm de perceber, e a sociedade angolana, que não podemos ficar mais 4 anos de um mandato, não é? A brincar com os destinos do povo angolano. Podíamos ter dito que os 5 anos anteriores foram de transição, do período de Eduardo Santos para um período de abertura, democracia e tudo mais. O que estamos a ver é o contrário. Estamos a ver cada vez mais o regresso a práticas do passado, práticas nefárias, práticas nefastas, para o bem-estar dos angolanos, para que os angolanos encontrem um rumo para o seu país, um rumo para as suas vidas, um rumo para o desenvolvimento humano. E neste momento o principal responsável por negar este rumo aos cidadãos angolanos é o Presidente da República, cujas decisões começam a ser erráticas, não é? Ao ponto de continuar a falar em combate à corrupção, quando à sua volta só se vê corrupção. Então é preciso que hajam medidas sérias. E não se pode combater a corrupção com corruptos. Obrigada, Rafael Marques. Nós vamos continuar. Rafael, nós vamos continuar a falar sobre isso. Não perca a sua linha de pensamento. Mas agora vamos a uma reportagem que nos chega de Benguela. Estará a justiça angolana refém do poder executivo? Reações apontam para o pior dos cenários. Alguns acontecimentos, e em Benguela destacam-se orientações superiores nas detenções, fazem soar alarmes em relação ao assunto, havendo vozes contra a intervenção do poder executivo em matéria de justiça. Mas há esperança em meio a preocupações. O João Marcos tem a reportagem. O combate à corrupção em Angola. Há 6 anos na agenda reformista do presidente João Lourenço, assim como, agora, as críticas relativas à existência de presos políticos, sobretudo em decorrência de protestos, trazem à liça a questão da separação de poderes num Estado democrático e de direito. Tenham a palavra operadores da administração da justiça. Angola ainda está em processo em vários domínios, não é verdade? Fruto do passado, fruto da própria realidade sociopolítica e cultural também, que são aspectos que acabam tendo alguma intervenção muito forte naquilo que é a forma de agir, a forma de pensar, e há muitos aspectos que se vir no âmbito mesmo da luta contra a corrupção que já vai se vencendo. Antigamente, por exemplo, criticava-se que não se fazia nada. Hoje faz-se alguma coisa, diz-se que é seletiva. Portanto, parece que alguma coisa está sendo feita. E olha que grande parte das pessoas que, de alguma forma, estão em contato com situações menos boas a nível judicial, principalmente, são pessoas ligadas ao próprio aparelho do Estado, pessoas que desenvolveram atividades no passado, pessoas que são ligadas ao partido no poder. Ora, a existência de presos políticos indicia efetivamente que há esta colagem entre o poder político e os tribunais ou a justiça, o que não deve, é uma violação grave ao princípio da separação de poderes, que permite que o tribunal exerça efetivamente o seu poder sem qualquer interferência, sempre no respeito à Constituição e à lei. Devemos exigir, sobretudo os cidadãos, a
olharem para as tarefas dos órgãos e exigirem, fazerem valer, quer pela via da sociedade civil, por via individual, no sentido de que os órgãos cumpram efetivamente aquilo que é o objeto da sua existência. Florence é uma jovem ativista cívica. Ela diz que tem elementos para pensar no pior dos cenários. Quando eu estive detida em 2021, os policiais em serviço naquele tempo me disseram isso. Eles disseram que estão insatisfeitos com o trabalho que eles têm feito, reprimir e agredir as pessoas na manifestação, mas eles fazem por ordens superiores. Então eu não acho simplesmente como pode me trazer uma mínima certeza de que existe em si ordem superior por detrás das agressões e detenções arbitrárias dentro das manifestações. João Marcos Benguela, Voz da América. Este é o África Agora da Voz da América. O nosso convidado é Rafael Marques. Rafael, eu cortei-lhe há pouco, o Rafael dizia que não se pode combater a corrupção com corruptos. Por favor, o microfone é seu. É verdade. Vamos para as instituições do Estado hoje e, sobretudo, os casos de nepotismo. Veremos que o Rafael está, a imagem do Rafael e o som estão a bloquear, devemos ter aqui algum problema de conexão, mas vamos ter o nosso convidado dentro de segundos, assim que me for informado que, de facto, a imagem está melhor. E nós estamos a falar de justiça em Angola. E agora eu penso que já temos o Rafael Marques em linha. Rafael, dizia... Não se pode combater a corrupção com corruptos. E o que é que notamos cada vez mais na administração do Estado? A confiança política é dedicada aos familiares e amigos. Não é dedicada às pessoas de mérito, às pessoas competentes. Não é? E cada um, para poder dominar a instituição pública sob sua tutela, coloca à sua volta pessoas do seu círculo de confiança pessoal. Essa é a base do poder em Angola. E essa base, obviamente, é uma base que apenas serve os interesses pessoais, de família e de grupo. Não serve os interesses da nação, não serve os interesses dos cidadãos. Enquanto continuarmos com esta prática de escolher para cargos públicos pessoas que sejam da nossa confiança, não por serem competentes, mas porque são parentes, são amigos, são pessoas próximas, o Estado continuará a ser refém de pequenos grupos que se apoderam do seu património, do património do Estado, e para que essas pessoas continuem a pisotear, a destruir a possibilidade de futuro dos angolanos. E por isso é que hoje vemos cada vez mais angolanos a abandonarem o país porque não conseguem lutar. Rafael. Então, é necessário que, para que o país possa mudar, que hajam reformas profundas. E o presidente João Lourenço não está a fazer reformas. Está a redesenhar os mesmos poderes e de menos gente de corrupção do... O nosso convidado, nós estamos com algumas dificuldades outra vez em ouvir o nosso convidado, mas nesta senda do nepotismo e da continuidade é inevitável falar deste jogo de vai e vem dos processos judiciais e de quem senta no banco dos réus e quem não senta. E Zeno dos Santos é um desses exemplos que disse há alguns dias ter sido julgado apenas por ser filho de José Eduardo dos Santos. Embora ele possa alegar que outras figuras deveriam igualmente ter respondido perante a justiça, poderá ele dizer que o caso dele é um castelo de inverdades, conforme ele falou em entrevista há alguns dias? Rafael. É assim, o Zé não tinha de ser julgado pelo que fez, como tinham de ser outros.
Agora, a questão não está no que o Zeno disse, a questão está no facto de algumas figuras altamente corruptas terem sido escolhidas para combater outros corruptos. E a questão está precisamente também do presidente não ter definido um mecanismo a nível governamental de reaproveitamento dos bens que são recuperados pelo Estado. Por exemplo, até hoje, a sociedade angolana não sabe ao certo o que é que foi recuperado. Não há uma lista dos ativos recuperados. Não há uma lista dos fundos recuperados. A sociedade precisa saber disso. Se não há transparência neste processo, como é que as pessoas podem acreditar que a corrupção está efetivamente a ser combatida? Correto. Diga-me, como é que a opinião pública, como é que a sociedade civil consegue exigir isso do governo? Que mecanismos existem para que se peça essa transparência e para que seja servida a transparência? É assim, cada cidadão angolano, na sua área de saber, na sua área de intervenção, deve fazer os possíveis para que haja essa transparência. Dou um exemplo, não é? Foi ontem ainda, publiquei uma denúncia em que um general angolano denuncia o outro por ter falsificado a sua assinatura e criado uma empresa sem o seu conhecimento. E que depois isso deu uma grande confusão, porque o general Araújo teve os seus bens executados por uma dívida que não sabia que era sua. Uhum. Acontece que o general que falsificou a sua assinatura é hoje o secretário para a coordenação da segurança do Presidente da República. Então temos aqui um problema em que nós nem sequer sabemos quais são os critérios de nomeação para pessoas para cargos sensíveis, não é? Se essas pessoas não levam consigo para esses cargos algum elemento de probidade, de seriedade, como pode o cidadão acreditar no Estado, como pode o cidadão acreditar no Presidente da República? Muito bem. Então, daí que tenhamos de estar a falar sempre, e com factos, não precisamos ofender, não precisamos fazer oposição, precisamos, enquanto cidadãos, colocar os factos por cima da mesa e mostrar ao Presidente que detém poderes imperiais, não é? Que neste momento está a ser um entrave. Rafael, nós estamos a chegar ao fim. A afirmação dos angolanos. Exato. Nós estamos a chegar ao fim do nosso programa, infelizmente é mesmo assim, estamos em direto e só temos 30 minutos e eles estão a chegar mesmo ao fim. Eu tenho 30 segundos para si, para lhe perguntar que tipo de desfecho pensa que vai acontecer com o caso Isabel dos Santos? Temos casos muito mais preocupantes do que Isabel dos Santos. A fome do povo angolano. Muito bem, Rafael. Que desfecho é que nós teremos para o povo angolano? Isso é que é importante. Muito bem. Portanto, é uma pergunta que eu gostaria de explorar mais num futuro, mas infelizmente não é possível. Eu vou agradecer muito o seu tempo, ter estado aqui nesta sexta-feira connosco no programa África Agora da Voz da América a falar da justiça em Angola. E Rafael Marques diz que a justiça está a ser capturada pelo Estado. Foi o África Agora da Voz da América. Muito obrigada a Rafael Marques e a toda a equipa que esteve na produção do programa. Voltamos para a semana. Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.